Igreja Bíblica, parte 36. A fundada por Cristo, a original, a verdadeira, não essa que está aí se dizendo igreja, instituição religiosa, falsificando a Igreja de Cristo. 1 Timóteo 5, isso é boa demais. Vamos lá, meus amados, meu amado. 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo nos exorta aos irmãos em Cristo do Evangelho da Graça, de graça, os que são igreja de Cristo, a termos cuidado com a nossa família em primeiro lugar. Portanto, este sempre será nosso primeiro ministério, cuidar e amar nossa família, marido, esposa e filhos. Devemos sustentar os de casa com recursos financeiros, espiritual, mental, emocional e físico. Paulo diz que se não cuidarmos primeiramente de nossa família, negamos a fé e seremos piores do que os infiéis, sejam ímpios a religiosos que não frequentam instituição religiosa ou ímpios religiosos que frequentam alguma instituição religiosa. Ímpio é aquele que é contra Deus, né? É um diabo, né? É o adversário de Deus, que ainda não entendeu o Evangelho da Graça de Graça. Portanto, quando tiramos recursos financeiros mensalmente de nossa família que deveriam ir para o sustento necessário, moradia, educação, transporte, alimentação, higiene, saúde, vestuário, lazer e até uma pequena reserva para emergência, para gastar em supérfluos, ostentações, sustentar o bilionário sistema religioso, cônjuge fora da família, etc., estamos sendo pessoas ruins, mas bobas, ignorantes, infantis, nécias, tolas, etc. Portanto, amado, quando dávamos dinheiro para as instituições religiosas, estávamos sendo pessoas más. Estávamos tirando de nossa família, tirando do pobre e do necessitado para dar por bilionário sistema religioso. Isso é muito sério, que as pessoas não se atentam. Devemos nos consertar imediatamente assim que acordarmos para tão grande falha de caráter. E, paralelamente, devemos cuidar de nossos próximos na medida do possível. Palavra dura, mas necessária para os dias de hoje. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras, quais são as palavras de nosso Senhor e acho o Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aparta-te dos tais. Olha, isso é sério demais. Se alguém ensina outra doutrina que não seja o Evangelho da Graça de Graça, ensinado por Paulo, e não se conforma com os ensinos de Cristo, é soberbo e nada sabe. Instituições religiosas, homens que ensinam vãs sutilezas, filosofias vãs, ventos de doutrinas, tradições humanas e religiosas. Apartemos dessas pessoas, estes que nada sabem, mas aparentam saber e ainda usam o nome de Deus para enganar mais facilmente, por ignorância, a maioria, ou malícia mesmo, o que não os isenta de estarem apoiando o equívoco, se aproveitam das mazelas emocionais do povo para que seja causa de ganhos, seja financeiro, seja poder, seja tempo dispensado a eles, seja influência negativa, seja manipulação. Portanto, tendo aparência do bem apenas, mas que na verdade são armadilhas para terem multidões sob seus domínios e poder. Destes, tanto os que são líderes como os seus liderados que os defendem, diz Paulo aos irmãos cristãos que seus olhos foram iluminados pelo Evangelho da Graça de Graça, que nos afastemos dessas pessoas.
Oremos por eles, testemunhemos e os orientemos se possível for, e nos afastemos deles caso se mantenham intransigentes. São pessoas más, são pessoas contra Deus, com aparência de bondade. Cuidado, amado, cuidado, muito cuidado. 2 Timóteo 1 a 7, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de temor, ou seja, de medo, seja do sistema político, religioso, hedonista, mas de fortaleza, de amor e moderação. Sejamos assertivos em nossas relações pessoais. Não sejamos passivos, bobos. Assim como também não sejamos agressivos, violentos, maus, sem educação, arrogantes, iracundos, etc. Sejamos no trato com as pessoas equilibrados, as amando apesar de não estar enxergando o evangelho da graça de graça. Não hajamos com autoritarismo, mas com autoridade e convicção naquilo que acreditamos como verdade, o evangelho da graça de graça. Coisa linda! Não podemos dar mole para o sistema religioso, ou seja, quem for. Que sejam pessoas firmes, mas bondosas, como foi Cristo e Paulo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Paulo aconselha Timóteo, seu filho, na fé, que se fortifique cada vez mais na graça que há em Cristo, isto é, no Evangelho da graça de graça, que aprendeu e ouviu de Paulo, e também viu o testemunho dele como um homem fiel a Deus. Orientou também para que repasse este lindo Evangelho da graça de graça adiante para outros homens fiéis como Paulo e ele próprio Timóteo, e que estes homens fiéis fossem idôneos e exemplos de cristãos, para que também ensinasse a outros quantos pudessem. E assim cresceu a Igreja de Cristo em graça e conhecimento, chegando até os dias de hoje. Isto é lindo, 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 maravilhoso. Graças a esses irmãos do primeiro século, da primeira era, né? Depois que Cristo deu esse chamado para Paulo, a igreja cresceu vertiginosamente. Ainda assim, ela cresceu muito até o ano 300. Depois veio a instituição religiosa católica e enganou a muitos. Mas os eleitos nunca foram enganados. Os eleitos sempre existiram. Só que naquela época diminuiu bastante. Começou a diminuir bastante até nossos dias, até a era da internet. Com a era da internet, a igreja está avivando de novo, está voltando a crescer de novo a igreja de Cristo. Foi o plano de Deus isso. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 7. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Yahoo. Te dê entendimento em tudo. Paulo pede a Timóteo para considerar tudo o que ele dizia, seu testemunho de vida, e orava a Deus para que desse entendimento a Timóteo de que o que Paulo ensinava foi lhe dado por Cristo, e por isso ser de confiança este grande homem de Deus que foi Paulo. Paulo é o cara. O mundo está extremamente... Foi o cara, né? O mundo está extremamente carente de pessoas com o caráter, sabedoria, unção, autoridade, viver, conhecimento, santidade, assertividade, amor, cheio do Espírito Santo, como foi o apóstolo Paulo, grande irmão. Paulo é nossa referência como o ser humano mais santificado que existe, que existiu e que existe, que ainda não existiu mais do que ele. Que busquemos ser imitadores de Paulo, como este foi de Cristo. Nunca existiu outro igual, infelizmente. Temos alguns pelo mundo afora que estão sendo dispersos nesta geração, do ano 2000, depois de Cristo para cá, graças ao advento da internet. Com isso, voltando a crescer a Igreja de Cristo
em número e conhecimento. Coisa linda. E eu estou fazendo parte dessa geração. Obrigado, Deus. Você que está ouvindo isso aí, está fazendo parte dessa geração do avivamento da igreja. Muito lindo isso. Muito agradecido. O melhor momento da Igreja de Cristo, onde tinham mais pessoas parecidas com o falecido Mano Paulo de Tarso, creio que tenha sido no ano 33 até 300, quando Constantino misturou religião, cristianismo, que enganou a bilhões de pessoas de lá para cá, com política por volta de 300 depois de Cristo, e que de lá para cá a Babilônia religiosa só cresceu, infelizmente, desviando do foco da verdadeira Igreja de Cristo. Pegou um pouco do que os cristãos acreditavam e misturou com o que ele acreditava, formando assim a primeira instituição religiosa que se dizia cristã. Se dizia, mas não é. Religiões são denorex, parece, mas não são cristãs. Tem algumas coisas cristãs, mas outras centenas de anticristãs. Nascia aí então a religião católica, apostólica romana, infelizmente. Mas glórias a Deus, o avivamento da igreja está retornando após o ano 2000, devido ao advento da internet, em que os humanos remanescentes cristãos estão podendo divulgar o evangelho da graça de graça, o verdadeiro, o genuíno, aquele que Paulo ensinou lá no ano 33 depois de Cristo até a morte dele e que veio até hoje. Deu uma pausa, diminuiu um pouco o número dos irmãos em número, mas hoje está voltando. Hoje não, há 20 anos está voltando e está cada vez mais crescendo, avivando. Glórias a Deus. 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, os escolhidos, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Eita! O Pai conhece quem são seus filhos, e qualquer que profere o nome de Cristo deve se apartar da iniquidade, ato de ser mau, injusto, perverso, falta de caráter e cinismo. Amante do mundo, né? Dá lugar à carne, né? Para fazer o egoísmo. Não tem como um cristão ser desse jeito. Cristo entrou, tudo mudou. Portanto, quem se diz cristão deve ter comportamento ilibado, benigno, bondoso, santo, justo, amoroso, porém firme com aproveitadores, fiel ao evangelho da graça de graça, não acumulador de bens nesta terra, que não seja para seu sustento frugal e necessário, que seja equilibrado seu padrão de vida financeiro, que ele não seja religioso, que ele não político, não hedonista, não consumista, não opressor aos pobres e outros próximos, etc. Se alguém se diz cristão, mas vive em iniquidade, como esses acima, corre deste, porque é com certeza um cristão fake. Foi enganado e continua enganando as pessoas. Tem muitos que estão sendo alertados e não estão acordando, porque Deus operou o erro neles. Eles não conseguem enxergar. Se não for um escolhido, não vai enxergar. Se não está enxergando, o Evangelho da Graça, apesar de estar sendo pregado a eles, aos líderes religiosos e religiosas, é porque eles não são escolhidos. Provavelmente. O despertar vai vir de dentro. Quem é um eleito, quando ouve o Evangelho da Graça de graça, já começa a se interessar. Se não se interessa, infelizmente, tem tudo para não ser um escolhido do Pai. Conheço um monte, infelizmente. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, da carne, do egoísmo, e que a vontade deles estão presos. Paulo nos aconselha a não contender com pessoas que ainda não entenderam o Evangelho da graça de graça, mas que sejamos aptos a de ensinar,
a divulgar com mansidão, paciência, amor, porém autoridade, para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade do Evangelho da graça de graça. Assim, tornarem a despertar do grande sono profundo que estão aqueles que ainda não entenderam e assim desprenderem dos laços do diabo, ou seja, do opositor aos mandamentos de Deus, ao seu amor por nós, pois estes estão presos às suas consciências anticristãs, que é o diabo. Estão presos ao diabo, ao ego e à carne, são carnais. Ainda que digam que falam o nome de Deus, as pessoas das instituições religiosas, elas estão presas à carne, são carnais, são pessoas carnais, são pessoas egoístas, pessoas que amam dinheiro, porque o mundo jaz do maligno que é Mamon. Então o ímpio religioso, quanto o ímpio religioso, quanto o ímpio religioso, eles são adoradores de Mamon, ainda que eles digam que são de Deus. Mentira, veio para enganar, entendeu? Astuta. Minha amada, até o próximo vídeo, querendo Deus. Já estamos acabando esses estudos da Igreja Bíblica. Creio que daqui a pouco nós vamos acabar e ano que vem estaremos entrando num novo assunto, que é o economista do reino eterno. Vai ser muito interessante também. Abraço.